Fala, fofuras! Bom dia! Estamos começando aqui a nossa sétima semana de aula, né, do curso aí de Projeto e Análise de Algoritmos da Ciência da Computação aqui do Instituto Federal de São João da Boa Vista. O tema dessa aula é resolução de recorrências, então dando continuidade aí em relação ao que nós já começamos a discutir na última semana. Última semana a gente aprendeu aí questão de algoritmos recursivos, vimos alguns problemas básicos para a aplicação de algoritmos recursivos. Nós de certa forma exercitamos aí a questão de que aplicar ali o nosso paradigma da divisão e conquista, precisamos usar aí da recursividade, né, para fazer a divisão, conquista, combinação, tudo com uma condição de parada. E nós percebemos que quando trabalhamos com algoritmos recursivos, na hora que identificamos um T de n, né, queremos calcular a complexidade, o T de n muitas vezes ele é escrito em função dele mesmo, que é o que a gente chama de recorrência, que é quando nós temos ali uma equação, né, em que nós não conseguimos determinar o polinômio diretamente que representa ali a complexidade daquele algoritmo. Então nós precisamos aprender como resolver essas recorrências, ou seja, eliminar a referência do T de n do lado direito daquela equação. Então a aula de hoje tem exatamente esse propósito. Essa é uma aula que nós vamos dividir em 2 semanas, então na aula de hoje nós vamos ver aí 3 técnicas de como resolver recorrências e na próxima aula nós vamos ver a técnica principal, que é conhecida aí como teorema mestre, né? Então, como sumário aí da nossa aula de hoje, nós vamos revisar rapidamente o conteúdo das últimas semanas. Vamos introduzir a questão de resolução de recorrência, reforçar o que é recorrência, o que significa isso. Esses são os 4 métodos principais aí para se resolver recorrências. Então tem o método da substituição, da iteração, da árvore de recursão, que nós já usamos inclusive para resolver a recorrência do merge sort, quando nós estávamos aprendendo lá o paradigma da divisão e conquista, e o teorema mestre, que ele já tem a sua importância, então por isso que eu preferi quebrar em 2 aulas, até porque como a gente tem, mais uma vez, aulas com bastante manipulação matemática, eu acho que para que a gente consiga absorver a aplicação desses métodos, é melhor a gente ir com um pouquinho mais de calma. E é claro que na hora que nós estivermos aprendendo cada um desses métodos, a gente vai estar aplicando aí em 1 ou 2 exercícios, tudo bem? Recapitulando então, os algoritmos recursivos, como a gente já tinha conversado, eles são funções que invocam eles mesmos para resolver um determinado problema. Então, geralmente um problema ele tem uma característica de resolução muito parecida, por isso que existe essa possibilidade de chamarmos o método para resolver ele mesmo, né? Então a ideia é aproveitar a solução de um ou mais subproblemas com uma estrutura semelhante com o problema original. E nós aplicamos a recursividade em vários paradigmas que existem. O que nós vimos até agora é o paradigma da divisão e conquista, que é aquele paradigma em que a gente divide a entrada em frações equivalentes a ela, aí a gente conquista, ou seja, a gente resolve cada uma das divisões recursivamente, chamando o próprio algoritmo para resolver ele, e se for necessário a gente combina aquelas soluções para que a gente tenha a solução do problema original, né? É claro que a etapa de divisão, a gente não pode esquecer que nós temos que dividir até uma condição de parada. A condição de parada é para garantir que a nossa recursividade ela é finita, a gente para em um determinado ponto, né? Então, quanto a projetos aí de algoritmos recursivos, eles são compostos ali de uma maneira mais simplista ali da condição de parada, exatamente para que a gente tenha um limite, né? A gente tem uma divisão até certo ponto, e o passo recursivo, que é a forma como a gente vai chamar o nosso método recursivamente. As recorrências nós já começamos a conversar na última aula, então ela é uma equação, ela é uma desigualdade que descreve a função, ou seja, o T de n, a nossa função que representa o número de instruções que um determinado algoritmo necessita ali para ser executado, que a gente tem que calcular para analisar a sua eficiência, né, analisar a sua complexidade. Então essa equação
ela é escrita em termos dela mesma, só que com entradas menores, entradas que tem a ver ali com o passo recursivo da recursividade que aquela recorrência está ilustrando, né? Então, quanto à aplicação e resolução, a complexidade então de algoritmos recursivos são frequentemente escritas ali com recorrência, na maioria dos casos, e geralmente a gente utiliza ali o teorema mestre para resolver essas recorrências. Só que esse teorema mestre ele não é possível de se aplicar para todos os casos. Nós vamos ver na próxima aula que ele tem uma característica muito específica, que é aquela recorrência uma vez formada tem que obedecer para que a gente consiga aplicar o teorema mestre. Caso não seja possível aplicar o teorema mestre, ou seja, a recorrência ela fere alguma das regras que tem que ser obedecidas para o teorema mestre, nós temos que aplicar outras técnicas, outros métodos, que é o objetivo da aula de hoje, né? Então, os métodos mais comuns que a gente vai estar aprendendo é o de substituição, o de iteração, né, ou expansão telescópica, que eu até acabei esquecendo de colocar aqui, o de recursão, então são esses três que nós vamos aprender na aula de hoje, e finalmente o teorema mestre que nós vamos aprender na aula da semana que vem, destacando que resolver então uma recorrência significa a gente eliminar a referência do t de n que existe do lado direito da nossa equação. Então esse é o nosso objetivo, né? Então percebam, estamos com uma aula bastante matemática, né? Bastante manipulação algébrica. Nós estamos aí 2 semanas dando uma interrupção aí no conteúdo computacional, porque a gente precisa da matemática para conseguir continuar calculando as nossas complexidades a partir de agora do curso, porque cada vez mais nós vamos usar aí recorrências, recursividades para aplicar os próximos paradigmas que a gente vai estar aprendendo. Tudo bem? Então, por exemplo, né, nós já vimos o merge sort, que é aquele algoritmo de ordenação de arrays, que a gente sempre vai dividindo o array nas metades, vai chamando a ordenação recursivamente de cada uma das metades, a gente divide até um caso base em que o array ele tem tamanho 1, porque a gente considera ele como sendo ordenado. Depois a gente vai combinando as soluções com um algoritmo auxiliar chamado de intercalação, de intercala, né? E esse algoritmo ele vai varrendo os 2 subarrays que a gente tem para intercalando e retornar um array que já tem ali efetivamente a ordenação, né, daqueles subproblemas. Quando nós aprendemos o merge sort, na aula em que a gente aplicou o paradigma de divisão e conquista, lá nós usamos a árvore de recursão para identificar que o merge sort ele tem um θ, né? Então ele tem ali a resolução no caso médio de n log n, ou seja, ele é linear logaritmo. Inclusive, o merge sort ele é aquele algoritmo que é um dos algoritmos que resolve o problema de ordenação no melhor dos seus casos. A gente não consegue ordenar melhor do que isso. Até hoje na computação não é possível, né? Mas para resolver isso, naquele momento a gente tinha identificado que existia uma regra, uma recorrência, né, que era representada exatamente aqui por essa equação, né, em que quando a gente tem ali um array de tamanho 1, a ordenação ela é constante, por isso que a gente representa para um n igual a 1, ele é θ de 1. Quando a gente tem ali a chamada recursiva, a gente sempre divide o nosso array no merge sort em 2 entradas com metade do array, por isso que é 2 vezes t de n sobre 2. E esse mais θ de n é o tempo necessário para calcular a intercalação. Eu só estou revisando rapidamente aqui o que nós vimos lá no merge sort. O objetivo não é o computacional agora. A gente vai aprender a resolver isso, a gente quer resolver essa fórmula, né? Mas eu só quero que vocês relembrem como que a gente chegou aqui nessa recorrência para o caso do merge sort. Então, nosso propósito é aplicar esses métodos para resolver essa equação e chegar nesse nLG de n, tá? Só que tem uma questão, né? As recorrências nem sempre seguem um comportamento bonito igual a esse aqui do merge sort. A gente pode ter algoritmos recursivos que vai dividir o nosso problema original em tamanhos que não tem uma certa igualdade, que não tem uma certa simetria. Por exemplo, a gente poderia ter problemas que divide o t com relação a n em 2/3 para um lado e 1/3 para o outro, por exemplo.
Isso daqui seria representado de que forma, por exemplo, lá numa recorrência? Então a gente teria aqui 2n sobre 3 para um lado e um t de n sobre 3 para o outro lado, uma combinação de n, por exemplo. Então, mais uma vez, a gente tem que aprender a resolver esse tipo de recorrência que não tem um comportamento tão direto como o do merge sort. Nós temos que aprender a resolver qualquer recorrência a partir de agora, né? Então, subproblemas não estão restritos a uma fração constante ali da entrada. Existem essas diferenças dependendo do problema. Um outro exemplo legal. Nós trabalhamos em algum momento do curso com um algoritmo de fazer a busca linear, né? Então, dado um array com vários números, não importa se eles estão ordenados ou não, eu quero achar a primeira posição que um número está naquele array. Se ele estiver, a gente vai retornar a posição, caso contrário, nós falamos que ele não pertence àquele array. É possível escrever um algoritmo recursivo para fazer a busca linear, em que a gente vai verificar se o primeiro elemento que a gente tem naquele array é o que a gente está procurando. Se não for, a gente chama recursivamente com os próximos n-1 elementos, né? Esse seria, inclusive, um bom exercício para vocês tentarem implementar, tá? Se a gente fizesse isso, a recorrência para trabalhar para representar essa busca linear, ela vai ser representada de que forma? O t de n ele vai ser sempre t de n-1, porque a chamada recursiva é sempre com n-1, mais uma constante, porque a constante é simplesmente para comparar se a primeira posição do n-1 elementos é o elemento que eu estou procurando. Se não for, eu chamo de novo com n-1. Então percebam que agora a gente está com uma situação em que nem é uma fração de um n na nossa recorrência. A gente tem aqui uma subtração, né? A gente está trabalhando ali com menos um elemento sempre no próximo passo, né? E mais uma vez a gente tem que saber resolver isso, né? Então, existem aí aqueles 4 métodos que a gente já tem conversado para resolver recorrências. Então, nossa ideia aqui é sempre encontrar o limite assintótico. Nosso objetivo é sempre trabalhar ali, ou no caso médio, ou no pior caso, né? O ômega, que é a notação lá que define um teto para a nossa função, ele não é tão interessante. Ele é bonito, principalmente para a gente entender a questão do θ, mas a aplicabilidade não é tão grande, né? Mas pensando nos métodos aí, então, o método da substituição, ele é puta de um sacana. Porque a gente tem que chutar. Nós temos que dar um palpite de um polinômio que representa uma determinada recorrência e depois a gente tem que usar a indução matemática para provar que aquele palpite está correto. Então esse método ele é enroscado, ele é um método que precisa ali de um feeling, precisa de um insight, precisa de uma experiência de manipulação matemática para a gente resolver recorrências, para que a gente comece a ter esse feeling um pouco mais aguçado, dar esses palpites e tentar provar com indução matemática. Então eu enxergo que não é algo que a gente vai usar em todas as situações. Vai muito assim, puta, eu acho que é isso, vou usar o método da substituição. Se não for, eu tenho que usar outro método, né? Aí nós temos o método da iteração. Esse método ele é muito matemático. O método da iteração, que também é conhecido como expansão telescópica, dependendo da literatura, mas o Corman chama de método de interação. Ele é iterar, ele significa expandir, significa resolver a recorrência para vários casos e a gente tentar encontrar um padrão com um iésimo termo e tentar provar que aquele padrão, na hora que a gente for resolvendo para vários casos, ele funciona. Então essa é a ideia principal do método da interação. Nós vamos resolver 2 exercícios aí em aula agora com o método da interação. Então ele é muito matemático, né? Ele é um método que a gente vai resolver, mas a gente tem que ter uma habilidade, a gente tem que conhecer séries lá dos cálculos da vida, que já nos dá ali fórmulas prontas, que o nosso objetivo aqui não é provar nenhuma série, vocês já aprenderam isso, a gente já vai trabalhar lá com as fórmulas prontas das séries, mas a gente tem que ter esse conhecimento matemático para aplicar o método da iteração. Mas ele é eficiente, né? O método da árvore de recursão, que nós já aplicamos lá no merge sort, ele é um método que eu acho bonito de se enxergar a recursividade sendo aplicada no algoritmo. A gente enxerga como o problema está sendo dividido conforme é chamado cada um dos passos recursivos. E uma vez que a gente consegue representar essas chamadas em árvore, por isso árvore de recursão,
O nosso objetivo é que cada nó ele vai ter um determinado custo, a gente tem que calcular o custo de cada nível daquela árvore e fazer um somatório de todos os níveis para a gente ter efetivamente o custo da árvore. E aí a gente tem então o valor do T de N para aquela árvore. Então nós já aplicamos ele no Merge Sort, eu vou aplicar ele novamente no Merge Sort para a gente reforçar. E depois a gente vai ver num problema um pouco mais complicado, até para a gente ver o método tendo a sua eficiência, né? E por último, que a gente vai conversar bastante sobre o método na próxima aula, então vou deixar aqui mais em linhas gerais. Ele é o Teorema Mestre, que tem toda uma formalização matemática, uma prova, até por ter virado um teorema, tem que ter essa prova. A prova é inclusive feita usando árvores de recursão. O livro do Corwin ele apresenta isso, nós não vamos detalhar muito a prova, apesar de eu pedir para vocês estudarem depois, mas deixo isso para a próxima aula. Ele traz uma solução muito fácil. Porra, na hora que a gente aprende o Teorema Mestre, a gente fala, porra, por que você não me ensinou antes? Porque ele é assim, ó, direto. O problema é o seguinte, que para aplicar o Teorema Mestre, a nossa recorrência tem que ter esse formato. Ele tem que ter o T de N tem que estar sempre escrito num formato que é A, T de N sobre B, mais um polinômio qualquer. Porque o que significa o A e o B nessa recorrência? É claro, o A e o B tem que ser maiores do que 1, sendo que o A tem que ser maior ou igual a 1. Né? Significa que nós estamos quebrando o nosso problema original em A, problemas, e a nossa entrada em B. Então tem que ter essa característica. Muitas recorrências têm essa característica. Então a gente pode aplicar o Teorema Mestre em muitos casos. Mas, por exemplo, naquele caso lá da busca linear, que é N-1, eu não tenho uma situação aqui de um N sobre B para N-1. Então, por exemplo, para aquele caso a gente não consegue aplicar o Teorema Mestre. Né? Mas então a gente tem que ter essa característica. E aí, uma vez que a gente tem essa característica, a gente vai ter vários casos que a gente vai ter que analisar e aplicar os casos específicos para o problema do Teorema Mestre. Tudo bem? Assunto para a próxima aula. Então vamos começar a brincar aqui. Queria reforçar o seguinte. Essa aula vocês precisam refazer tudo que eu estou mostrando para vocês na mão. Senão vocês vão ficar olhando e vocês vão perder as nuances que a gente tem aqui das manipulações matemáticas. Isso é um ponto. Segundo ponto, se eu me enrolar em algum momento, vocês tenham paciência, eu não vou regravar a aula. Então pode ser que eu me enrole em algum momento aqui para estar explicando e faz parte, né? Porque tem essa manipulação matemática, eu não sou matemático, eu sou computeiro, né? Eu uso da matemática para me ajudar, né? Então vamos deixar isso claro, tanto que eu jamais exigiria isso de vocês ali, esses conhecimentos de todas as séries matemáticas ali, para ser aplicado em manipulação. A gente tem que saber usar isso, né? Então, dito isso, vamos aprender o método da substituição, que é o primeiro método, aquele método que tem duas etapas, mas é um método enroscado, porque a gente tem que ter o feeling, a gente tem que dar um chute. Eu vou falar assim, essa recorrência aqui tem cara de ser esse valor de polinômio. E aí eu vou usar a indução matemática para aquele polinômio que eu chutei, para verificar se a função realmente funciona para ele ou não. Então a ideia do método da substituição, a gente vai substituir a função, o polinômio que eu estou achando, pela solução proposta na primeira etapa, né, naquele palpite. E aí a gente vai aplicar a indução matemática para fazer aqui no passo indutivo e tal, e por isso que pelo fato da gente substituir a nossa função no que estava determinado, justifica-se o nome do método da substituição. Ele é um método muito poderoso, vocês vão ver o próximo slide. Só que ele requer muita experiência, né? A gente tem que ter um bom feeling para dar esses chutes, né? Então por isso que ele eu não enxergo ele sendo aplicado para todos os exemplos, para todos os casos, né? Então a gente tem que aplicar ele em métodos que têm comportamentos semelhantes ao que a gente já estudou. Por exemplo, se você já estudou algum problema que você sabe que aquela recorrência tinha um T de N que era um determinado polinômio, por exemplo, NLG de N, você fala, puxa vida, essa recorrência tem uma característica muito parecida com aquela. Vou chutar como sendo NLG de N e quero ver se funciona. E aí você usa o método da substituição. Então esse método é para ser aplicado nesse exemplo,
tá? Então vamos fazer para o merge sort, só para vocês entenderem aí a aplicação do método da substituição. Então, dada a recorrência do merge sort, nós já sabemos que ele é n LG de n. Nós já sabemos, nós calculamos por árvore de recursão algumas aulas atrás. Mas vamos supor que a gente não sabe e eu quero chutar que ele é n LG de n. Então, eu estou falando o seguinte, que a resolução dessa recorrência, ela tem um Big O de n LG de n. Estou chutando isso. Mas, a gente sabe, pela definição do Big O, que quando a gente fala isso, significa que existe uma constante a partir de um n0, que a resolução dessa recorrência vai ser menor ou igual a c vezes n LG de n. Estou trazendo a aplicação da nossa última aula de notação, penúltima aula de notações para manipulação aí de complexidades. Isso aqui desde que a nossa constante seja maior do que 1. Isso aqui é verdade, né? O que nós temos que fazer então na substituição? Eu dei esse chute. Eu tenho que aplicar esse chute na minha recorrência. E eu quero ver se funciona. Então, aplicando o nosso chute, que é esse valor, lá na nossa recorrência, como que vai ficar? Veja aqui. Eu tenho então que esse cara aqui é o valor que eu tenho que substituir em todos os lugares que eu tenho n. Então, eu vou substituir isso daqui, ó, em todos os lugares aqui que eu tenho n, tudo bem? Então, isso aqui vai ficar como? Eu tenho duas vezes, o t de n tem esse valor, só que é n sobre 2, então eu tenho duas vezes n sobre c vezes n sobre 2, vezes LG de n sobre 2, porque eu estou aplicando esse valor aqui, aqui e aqui, né? Por isso que a gente tem esse resultado aqui embaixo, tudo bem? Então, vou até limpar aqui para facilitar o meu desenho. Então, nós estamos aplicando isso daqui exatamente ali em cima. Então, eu tenho duas vezes 2, aí todo lugar que eu tenho n, eu vou ter que colocar como n sobre 2. Então, vai ser 2 vezes n sobre 2, vezes LG de n sobre 2, mais um n aqui que era uma constante, né? Uma constante não, que é o termo da combinação. Ele é independente, então por isso que a gente não substitui lá. Muito bem. Agora, para resolver isso daqui, como que isso fica? A gente tem que multiplicar, né? Vai ficar, esse 2 cancela com esse 2, vai ficar c vezes n LG de n sobre 2, mais n, né? A resolução disso daqui deu isso daqui. Agora, lembrando da matemática, quando a gente tem um LG de n sobre 2, o LG da divisão é a mesma coisa. Isso aqui, ó, isso aqui, é a mesma coisa que a gente tivesse assim, ó, LG de n menos LG de 2. Isso aqui multiplicado por c vezes n e mais um n no final, é a mesma coisa. Isso daqui é matemática, né? Então, na hora que a gente vê isso, LG de 2 na base 2 é 1. Então, eu vou ter LG de n menos 1. Então, LG de n vezes c vezes n. Então, c vezes n vezes LG de n. Agora, o c vezes n, que multiplica menos 1, então vai dar menos c de n, mais n. Agora, isso aqui é resíduo, né? Porque a gente já sabe aqui, ó, perceba que nós já temos agora um polinômio sendo escrito, em que nós temos dois termos aqui. Essa constante aqui pouco importa, né? Mas nós temos dois termos que têm uma ordem menor em relação a um n vezes LG de n. Então a gente chama isso daqui de resíduo. Portanto, o t de n ele é menor ou igual a c vezes n LG de n. E a gente acabou de, ao momento que nós substituímos o nosso chute na nossa recorrência, a gente acabou de chegar no valor do nosso chute. Então, o fato da gente ter chegado no valor do nosso chute, a gente acabou de provar que o chute, o palpite inicial que nós demos, ele é verdadeiro. Portanto, a gente acabou de provar, pelo método da substituição, que a resolução dessa recorrência ela tem um valor de n LG de n.
Legal, né? Mas perceba, porra, mas e se eu não chutasse n LG de N? Ferrou, porque a gente não ia conseguir provar isso, né? Agora, até pra gente ver, olhem, observem com calma o comportamento dessa recorrência aqui. Ela é 2 vezes t de n sobre 2 mais um θ de n. No segundo exemplo, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando um mais 17. Complicou pra caramba, né? Mas será que complica simplesmente o fato da gente somar uma constante nessa divisão? Pensando assintoticamente, isso não deve complicar, né? Então, assim, se eu fosse dar um chute para essa recorrência, isso aqui por ser constante, ser independente de n, eu chutaria que o termo, né, o Big O, a resolução dessa recorrência também seria n LG de n. Então, se eu fosse fazer uma substituição para esse cara, perceba que a nossa experiência por ter resolvido a recorrência anterior pode nos dar indício que essa daqui também tenha a mesma complexidade da anterior, né? Então ela parece muito mais difícil por causa daquele 17, mas ela é muito parecida. Olha, na anterior a gente tinha um t de n sobre 2 e aqui nós temos um t de n sobre 2 mais 17. E para um cara muito grande, isso daqui não pode influenciar. Então a gente pode provar tentando chutar, dar um palpite inicial, usar o método da substituição para provar que a resolução dessa recorrência aqui ela vai ser n LG de n. Eu vou deixar para vocês fazerem, manipulando isso em casa, né? Mas no final das contas, o que vai mudar? Na hora que vocês fizerem essa manipulação, o 17 ele vai influenciar de certa forma lá naquele resíduo, né? Então não vai influenciar no termo de maior ordem. Então é nisso que vocês têm que chegar. Muito bem? Então esse aqui é o primeiro método. Direto, lindo, maravilhoso, mas com a sacanagem da experiência da gente ter que saber dar bons chutes, dar bons palpites, né? Agora vamos aprender o segundo método, que é o método da iteração, também conhecido como expansão telescópica, e que a gente não tem que adivinhar na resposta. A gente vai fazer conta, a gente vai mão na massa, a gente vai fazer manipulação algébrica, a gente vai expandir, a gente vai iterar as nossas recorrências para tentar encontrar um certo padrão naquilo. Esse dá para ser usado em qualquer tipo de recorrência, né? Essa é a verdade. Mas a gente tem que ter esse know-how matemático para nos ajudar a fazer essas expansões, né? Então a ideia é expandir, ou seja, iterar a recorrência e escrever ela como um somatório de termos que depende apenas de n. Então conforme a gente for expandindo os t's de n para os próximos termos, a gente vai tentar encontrar um padrão. E ao encontrar esse padrão, a gente vai tentar resolver aquele padrão para escrever apenas com base em n, né? Então a gente vai procurar o padrão nessa expansão e a gente vai realizar a manipulação algébrica para resolver isso. Então, para tanto, é necessário a gente ter aí um conhecimento algébrico de recorrências básicas e uma dose de maldade que é para a gente enxergar que conforme a gente vai expandindo, né, conforme a gente vai iterando, a gente precisa visualizar que aquilo está dando a entender que é uma determinada série, que tem um determinado comportamento. Então tem que ter a maldade aí. Mas não é tanta maldade também não, né? Eu enxergo que assim, eu até trouxe aqui 5 exemplos de somatórios que acontecem muito quando a gente usa aí o método da iteração. Que a gente tem que ter na mente. Eu não sei dos de cabeça, eu não quero saber, né? A gente tem tanta coisa para saber aí. Não quero que vocês saibam. Lá em cálculo eles podem ter cobrado isso de vocês, mas aqui para nós temos que usar o que vocês aprenderam lá como uma ferramenta. Então nós temos que saber que o somatório, temos que saber, não de cabeça, mas a gente tem a cola aqui, que o somatório de um i que varia de 1 até n, ele tem esse comportamento. N, são séries famosas, né? Que é n vezes n mais 1 sobre 2. Muito bem. Aqui, que é o primeiro termo mais o último termo dividido por 2, né? Aqui, se a gente tiver ali um somatório de i que vai de 0 até k de 1, 2 elevado a i, ele tem um comportamento de 2 elevado a k mais 1 menos 1. Podemos fazer variações dessa série também. Aqui, se a gente tiver a mesma série anterior, só que o 1 sobre 2 elevado a i, isso daqui vai ter um 2 menos 1 sobre 2 elevado a k. Beleza. Sendo que o k aqui é o último elemento, né?
Aqui, se a gente tem uma constante de um número elevado a i e o i variando de 0 a k, é a mesma coisa da gente ter o a de k mais 1, menos 1, sobre a menos 1, desde que o a seja diferente de 1, ou seja, a nossa constante seja diferente de 1. Outra série famosa. Outra série famosa aqui, do 1 ao quadrado, né? Como que é o comportamento. Então, temos que saber isso, né? Na hora que eu for usar, eu vou lembrar, ó, isso aqui tem essa cara aqui e vamos aplicar, né? Vocês têm que, é claro que na hora que forem resolver, ter os feelings, ter a dose de maldade. Então aqui tem uma dose de maldade que eu estou querendo dizer para vocês, né? O legal do método da iteração, né, que é essa expansão da nossa recorrência, é que a gente pode até escrever uma espécie de uma heurística, né, de um algoritmo, de um passo a passo do que a gente tem que fazer. Então o primeiro passo que a gente tem que fazer, a gente vai pegar lá a nossa recorrência e vai copiar a fórmula original dela. Muito bem, copiamos. Depois que a gente fizer isso, a gente vai identificar o passo, né? A gente vai descobrir qual é o passo. A nossa recorrência está dividida na metade, está sendo n-1, está sendo 2n sobre 3. Qual que é o passo? A gente tem que ver e vamos formalizar qual é o passo. Muito bem. Aí nós vamos aplicar a equação da nossa recorrência para os próximos 2 passos, 3 passos, dependendo aí do caso, para a gente tentar enxergar ali alguma coisa. E na hora que a gente expandir para os próximos passos, o t de n, a gente vai substituir essas expansões na nossa recorrência original. E na hora que a gente substituir, aí vai uma outra dose de maldade da gente tentar identificar uma fórmula para o iésimo passo. Na hora que a gente identificar a fórmula para o iésimo passo, a gente conhece o caso base, a gente quer ver a resolução daquela fórmula do iésimo passo para o caso base, então a gente vai descobrir o valor de i, substituindo a fórmula do iésimo passo para o caso base. E aí a gente substitui o valor de i na fórmula que a gente teve para encontrar o nosso polinômio, então a gente vai identificar efetivamente a nossa complexidade. E por último, a gente vai ter que usar a indução matemática para provar que aquele valor que a gente encontrou para um passo n elevado para um n-1. Né? Então, é a aplicação aí da indução matemática. A gente prova o caso base, assume que o passo do n-1 é verdadeiro e aplica o n-1 no passo n. Pode ter ficado genérico essa minha explicação, mas eu vou fazer com calma em 2 exemplos para a gente aprender com o que está acontecendo, como que é a aplicação do método da iteração. Então vamos lá. Nós temos aqui a recorrência 2, que multiplica t de n sobre 2 mais 2. E um caso base, que é 1 igual a 1, t de 1 igual a 1. Muito bem. O primeiro passo do nosso algoritmo para aplicar o método da iteração é o quê? Copia a fórmula, o caso base. Copia a fórmula original da recorrência, está aqui. A fórmula é essa, t de n, que é igual a 2, t de n sobre 2 mais 2. O passo 2 é direto também. Qual é o passo? Qual que é a divisão? Como que é a chamada da recorrência? Ele está sempre sendo dividido com n sobre 2. Então, t de n está escrito na base t de n sobre 2. Quer dizer que o próximo passo é para n sobre 2, o próximo passo é n sobre 2 sobre 2, que é n sobre 4, o próximo passo é n sobre 2 sobre 2 sobre 2, que é n sobre 8. Então a gente tem que identificar esse passo exatamente para ver como que são os próximos elementos da resolução daquela recorrência. A terceira etapa, olha lá, vamos isolar a equação para os próximos passos. Então vamos isolar a equação para os próximos passos. Nós temos aqui para t de n. Vamos calcular para t de n sobre 2 e para t de n sobre 4. Então, para t de n sobre 2, vou aplicar o n sobre 2 nessa fórmula aqui, ó. Então vai ficar 2t de n sobre 2, ou seja, 2t de n sobre 4 mais 2. Só isso. E vamos aplicar também para o próximo passo, que é n sobre 4, lá naquela fórmula lá em cima, essa fórmula aqui que a gente isolou no primeiro passo. Então vai ser 2 vezes t de n sobre 4 sobre 2, então tá 2t de n sobre 8, mais 2. Muito bem. Aí o que fala a próxima etapa? Vou voltar aqui na cola, ó. Temos isso aqui guardado, guardei, apliquei a aplicação direta dos próximos 2 passos aqui, nesse caso.
lá na fórmula original. Aí o quarto passo ele fala assim, ó, substitua os valores isolados na fórmula original. Então eu tenho aqui um t de n sobre 2 e a fórmula original eu tenho essa fórmula. Então eu vou substituir isso aqui tudo, ó, tudo isso aqui, eu vou substituir no lugar desse cara aqui. É isso que eu estou falando. Então o próximo passo vai ficar assim, ó. Olha lá. Opa, troquei errado. Aqui, ponteirinho. Então eu tenho 2 vezes 2t de n sobre 4 mais 2. Peguei tudo isso aqui, coloquei aqui. Mais um 2 sobrando no final. Muito bem. O que a gente pode fazer para melhorar aqui? 2 vezes 2 dá 2 ao quadrado. Eu tenho um t de n sobre 4, que é a mesma coisa que 2 sobre 2. Eu tenho um 2 vezes 2, que dá 4. Mais 2 dá 6, que é a mesma coisa que 8 menos 2. Ou seja, a mesma coisa que 2 elevado a 3 menos 2. Estou trazendo para um determinado comportamento que eu quero que vocês comecem a enxergar. Poderia ter deixado 6 aqui direto. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 menos 2, 6. Mas eu quero que vocês comecem a enxergar um comportamento. Por isso que eu já coloquei aqui, de cara. Tá? Então, o método da interação, ele requer que a gente tenha um pouco mais de cuidado de ir aglomerando as coisas, de ir agrupando. Vamos agrupar menos, vamos tentar trazer os padrões para as coisas. Então, é o que eu estou tentando fazer aqui. Muito bem. Agora, veja bem, nós temos aqui, isso daqui não é a mesma coisa que o t de n sobre 4. Vou substituir, então, nesse passo aqui, eu vou substituir esse t de n sobre 4 aqui com esse valor que a gente tem aqui. Nós já calculamos o valor de t de n sobre 4. Então, vamos fazer isso, ó. Substituindo o valor de t de n sobre 4, cadê? Eu perdi meu ponteiro. Achei. Então vai ficar, ó, 2 ao quadrado, que multiplica. Esse valor tudo, vou copiar esse cara aqui, ó. 2t de n sobre 8 mais 2, mais esse 6 que eu tinha aqui no final, ó. Só para deixar claro, é o 6, né? Vamos melhorar esse bicho aqui. Isso aqui vai ficar 2 ao quadrado vezes 2, é 2 elevado ao cubo, vezes t de n sobre 8, que é a mesma coisa, t de n sobre 2 elevado ao cubo. Muito bem. Aí nós temos 2 ao quadrado vezes 2, que dá um 2 ao cubo, mais 6. Né? Isso aqui melhorando, vou melhorar. Esse valor aqui eu não consigo melhorar. 2 elevado ao cubo, vezes 2 de n sobre 2 elevado ao cubo. Mas isso aqui, ó, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8. Com 6 dá 14. É a mesma coisa que 2 elevado a 4, que é 16, menos 2. Então, olha o que está acontecendo. Vocês conseguem enxergar um comportamento aqui, que ele continuou aqui? Então, por exemplo, olha, se eu tenho um 2 aqui, eu tenho um 2 aqui, aqui eu tenho um 2 mais 1. Aqui eu tenho um 3, eu tenho um 3, eu tenho um 3 mais 1. Então a gente consegue fazer o quinto passo, que era escrever o iésimo passo, fazendo que é um 2 elevado a i de t de n sobre 2 elevado a i, mais 2 elevado a i mais 1, menos 2, que lá no nosso caso era 2 e com 3. Estou escrevendo aqui a fórmula para o iésimo passo. Essa é a maldade que a gente estava conversando lá na frente. Muito bem. Uma vez que a gente identifica para o iésimo passo, a gente tem que aplicar essa resolução que nós temos aqui para o caso base. Porque o caso base, a gente já tem qual é o valor. Qual é o caso base? E a gente vai conseguir encontrar o valor de i. Então, vamos descobrir o valor de i aplicando para o nosso caso base. E no nosso exemplo, ó, vou voltar lá na recorrência para vocês verem. No nosso exemplo, o caso base ele é 1. Então, eu tenho que igualar o t de n sobre 2 elevado a i, que é a nossa fórmula, com 1. Então, resumindo, n sobre 2 elevado a i igual a 1. n igual a 2 elevado a i. Ó, aqui ficou faltando o 2 elevado, né? 2 elevado. Então, a gente tem aqui um i igual a lg de n. A partir do momento que nós aplicamos, então,
esse valor aqui, o t de n sobre 2 elevado a i para o caso base, a gente pode substituir o valor de i na nossa fórmula do iésimo passo. Que daí a gente vai eliminar toda a referência de i e vai trazer uma referência para n, encontrando um polinômio, né? Então vamos fazer isso no sétimo passo do algoritmo, né? Que ele fala, olha, substitui o valor de i no iésimo passo. Então vamos fazer. Primeira coisa, para a gente simplificar, esse valor aqui, t de n sobre 2 elevado a i, é igual a t de 1. Então, já vou colocar um t de 1 aqui direto, para não ter que substituir aqui, porque vai dar 1 também, né? Nós assumimos isso aqui. Muito bem. Aí, o nosso i é lg de n, então 2 elevado a lg de n vezes t de 1, mais 2 elevado a lg de n mais 1, menos 2. Né? É isso que a gente faz aqui. Simplesmente substituir o valor de i, que é lg, nos i's que a gente tinha aqui nessa referência. Resolvendo isso, 2 elevado a lg de n, a gente, exponenciação com logaritmo se anulam, sobra n. O t de 1 é 1, né? O t de 1 não é 1, olha lá, vou voltar. T de 1 é 1, beleza. Então isso aqui vai ficar n. Aqui a gente vai ter, como a gente tem soma aqui, é a mesma coisa que a gente tivesse 2 que multiplica 2 elevado a lg de n. Só que o lg de n sobra só n, então a gente vai ter 2 elevado a n, 2 multiplicado por n, menos 2. Muito bem. Agora a gente pode fazer que o t de n vai ser 3n menos 2. Chegamos numa fórmula fechada, então quer dizer o quê? Pelo método da recorrência, da resolução por iteração, nós estamos encontrando aqui a nossa fórmula para resolver aquela recorrência, ela pertence a um θ de n, então ela é linear. Essa recorrência que a gente acabou de resolver ela é linear. Será que é linear? Falta o último passo para a resolução de interação, que é provar por indução matemática. Então vamos provar por indução matemática. Agora é a parte mais fácil, né? Então nós temos duas equações que são equivalentes. Nós temos aqui um t de n que é igual a 3n menos 2, que é essa aqui de trás, ó, que a gente encontrou. E nós temos a resolução da recorrência, que é o t de n, que é igual a 2t de n sobre 2 mais 2, e o t de 1 igual a 1. Beleza. Bom, como que a gente aplica a indução? A gente tem que aplicar para o caso base. Para o caso base, o t de 1 é igual a 1. Então, se eu jogar 1 na nossa fórmula, tem que dar 1. Então, vamos ver. 3 vezes 1 é 3, menos 2 é 1. Para o caso base está provado. Muito bem. Agora, como que a gente prova por indução matemática? A gente vai assumir verdade para o passo anterior e vai tentar aplicar para o passo n. Então, o passo indutivo, a nossa hipótese indutiva, vai ser que essa fórmula aqui, ela é verdadeira para n sobre 2, que é o passo menos 1. Então, se eu jogar essa fórmula, se eu jogar o n sobre 2 lá no t de n, vai ficar 3n sobre 2 menos 2. Isso aqui a gente está assumindo como verdade. Aí, para aplicar a hipótese indutiva, isso daqui vocês aprenderam, desculpa, em matemática discreta. Aí a gente vai simplesmente substituir esse valor aqui, ó, lá na nossa recorrência. E a gente vai ver o que a gente encontra. E na hora que a gente substituir, nós temos que encontrar esse valor, né? Então vamos ver. Substituindo, então, nós temos que o t de n sobre 2 é igual a 3n sobre 2 menos 2, que foi o fato que a gente assumiu como verdade. E nós temos também que o t de n é igual a 2, t de n sobre 2 mais 2. Quero substituir esse valor aqui. Então, nós vamos fazer que o t de n vai ser 2 vezes 3n sobre 2 menos 2, mais 2. Fazendo as manipulações matemáticas aqui, a gente corta 2 com 2, vai sobrar 3 de n, menos 4 mais 2. Olha lá. Eu fiz o passo aqui direto, vai ficar 3n menos 4 mais 2, que no final é 3n menos 2. E o 3n menos 2, como a gente fez o passo indutivo, nós conseguimos, a partir do momento que a gente sumiu como verdade para n sobre 2, que era o valor que a gente tinha na recorrência, e aplicando na recorrência a fórmula que a gente tinha encontrado, a gente encontrou a própria fórmula. Então a gente acabou de provar
que a resolução do método de interação que a gente foi expandindo nos dois slides anteriores, por indução matemática ele é verdadeiro. Então, aquela recorrência, essa recorrência, ela é efetivamente um θ de n, ou seja, ela é linear e ela é especificamente 3n menos 2. Legal pra caramba, né? Vamos fazer para mais um problema, né? Resolvendo aqui, aplicando o método da iteração, para o problema da torre de Hanoi, que nós vimos lá na aula passada, que é aquele problema que nós temos 3 torres, nós temos n discos diferentes. Aqueles n discos diferentes, a gente tem que ir mudando da torre original para a torre destino, usando uma torre auxiliar, mas existe a regra que nós não podemos ter discos com diâmetros maiores, com diâmetros grandes, em cima de discos que têm um diâmetro menor. Essa é a regra. E o T de N, ele significa a quantidade de movimentos que a gente tem que fazer para mudar os discos da torre de origem para a torre de destino. Se eu tiver um único disco, ele é direto, né? Ele é um único movimento da origem para o destino. Caso contrário, se a gente for relembrar o algoritmo da torre de Hanoi, a gente chama recursivamente para n-1, a gente faz o movimento e chama recursivamente para n-1 de novo. Não estou afim, não é o objetivo dessa aula, a gente relembrar o algoritmo. Mas essa recorrência nós já resolvemos de alguma forma lá na aula de algoritmos mais simples ali, recursivos. Que ele tem duas vezes t de n-1 mais 1. E quando nós resolvemos, a gente já sabe que a torre de Hanoi ele é um problema exponencial, ele é um problema de 2 elevado a n. Mas lá a gente fez, se eu não me engano, a gente foi iterando, mas com uma manipulação mais direta. Agora a gente vai aplicar o algoritmo. Então, aplicando o algoritmo, a gente tem que chegar aqui no exponencial, né? Primeiro passo, copiamos a fórmula da recorrência original. Então é 2 t de n-1 mais 1. Segundo passo, temos que identificar o passo recursivo. Então, o passo recursivo é n-1. O t de n está escrito na base t de n-1. Muito bem, então quer dizer o quê? Que o terceiro passo que a gente tem que calcular o valor de t de n para as próximas etapas vai ser n-1 e n-2. E seria n-3, n-4, por isso que é importante identificarmos esse passo. Então, o t de n-1, substituindo na nossa fórmula original, ele vai ficar 2t de n-1 menos 1, então vai ficar 2t de n-2 mais 1. E o t de n-2, substituindo na nossa fórmula original, é n-2 menos 1, então vai ficar t de n-3, que é multiplicado por 2, mais 1. Calculamos aqui para as próximas etapas. Então agora a gente tem que substituir isso daqui lá na nossa fórmula original, fazendo as nossas expansões. Então o primeiro que a gente vai substituir é o valor t de n-1 no original. Então esse valor que está aqui, que a gente acabou de calcular, nós vamos substituir por esse valor aqui. Então vai ficar 2 vezes 2t de n-1 mais 1 mais 1. É isso. Isso daqui a gente pode melhorar. Vou melhorar. É 2 ao quadrado, que multiplica t de n menos 2, mais 2, que é 2 vezes 1, que é 2, mais o 1 que estava sobrando. Agora eu já vou pegar e já vou substituir o t de n menos 2, que a gente também já tinha calculado, aqui embaixo. Então, esse cara aqui todo, que ele é representado pelo t de n menos 2, eu vou substituir aqui, ó, por esse aqui. Então vai ficar 2 ao quadrado vezes, vou substituir 2t de n menos 3 mais 1, e vou copiar o que estava sobrando, mais 2 mais 1. Muito bem. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Vou vir aqui para baixo. 2 ao quadrado vezes 2 é 2 ao cubo, de t de n menos 3. 2 ao quadrado vezes 1 dá 2 ao quadrado. Vou copiar o resto, 2 mais 1. Muito bem. O que a gente pode fazer para melhorar? 2 ao cubo, que multiplica t de n menos 3. Isso daqui, a gente tem soma de mesmas bases, a gente então pode somar o valor exponencial aqui, então vai ficar 2 elevado a 3 menos 1. Então nós estamos entendendo, para tentar identificar o nosso
iésimo passo, que aqui, ó, tá vendo? Eu tenho 3, eu tenho 3, eu tenho 3. Então é 2 elevado a i de t de n menos i, mais 2 elevado a i menos 1. Essa é a maldade que a gente deveria perceber. Então tá aqui. Então o nosso quinto passo foi possível escrever aqui a nossa fórmula para ele. Aí o sexto passo a gente tem que calcular o valor do t de n que a gente tem aqui no iésimo passo por caso base. O caso base é um t de 1. Então o t de 1 tem que ser igual ao t de n menos i. Se isso aqui é verdadeiro, então n menos i é igual a 1, portanto, nosso i é igual a n menos 1. E aí o sétimo passo, uma vez que a gente calculou o valor aqui de i, nós temos que substituir lá na nossa fórmula do iésimo passo. Então vamos substituir. Lembrando o seguinte, que esse cara aqui todo, ó, ele é igual a t de 1. Então eu posso simplesmente mudar esse cara aqui para t de 1. Então, e aí a gente substitui os demais, os i's, para n menos 1. Então vai ficar, com o sétimo passo, 2 elevado a n menos 1, 2 elevado a n menos 1 vezes t de 1, mais 2 elevado a n menos 1, menos 1. Muito bem, nesse momento a gente já está começando a escrever o nosso polinômio independente de i, independente de t, e com valores apenas com a nossa entrada que é n. Isso porque o t de 1 é igual a 1. Né? Se o t de 1 é igual a 1, isso aqui vai ficar 2 de n menos 1, mais 2 de n menos 1, menos 1. Ou seja, eu tenho duas vezes 2 elevado a n menos 1, menos 1. Isso daqui, na verdade, eu posso somar aqui o que está elevado. Esse 1 vai ser subtraído com esse 1, vai ficar 2 elevado a n menos 1. Desculpa, eu tenho um 1 aqui, né? Esse 1 menos o 1 daqui vai sobrar só o 2 elevado a n. Menos 1, portanto, a gente acabou de encontrar que o t de n ele é exponencial. Veja, ele já bateu com a nossa resolução da aula de algoritmos recursivos. Então, ele está sendo exponencial a resolução da torre de Hanoi. Mas falta o último passo, que é a prova por indução matemática, que é tranquilo. Vamos fazer a nossa prova por indução matemática. Então, nós temos que relembrar, nós temos um t de n, que é esse valor aqui, que é 2 elevado a n menos 1. E nós temos a fórmula que definiu a recorrência, que é o t de n, que é igual a 2, t de n menos 1, mais 1, e o t de 1 é igual a 1. Muito bem. Nós temos que provar para o caso base. O caso base é um t de 1 é igual a 1. Então, se eu substituir o 1 nesse valor aqui, ó, vai ficar 2 elevado a 1 menos 1, que é igual a 1. Então, o valor para o caso base aplicado a essa fórmula é verdadeiro. Matando a pau. Linha do caso base. Nós temos que assumir que o t de n menos 1 ele é verdadeiro. Para aplicar nessa recorrência, nós temos que assumir para t de n menos 1 é verdadeiro. Então, nós vamos aplicar o n menos 1 em cima da fórmula que a gente encontrou. Então, a nossa hipótese indutiva, nós assumindo que para n menos 1 é verdadeiro, aplicando aqui para n menos 1 vai ficar 2 elevado a n menos 1, menos 1. Vai ficar assim. E agora, como a gente está assumindo que isso é verdadeiro, nós vamos substituir esse valor de t de n menos 1 lá na nossa fórmula original da recorrência. Então vai ficar, então nós temos, né, aqui ó, o t de n lá na fórmula original é 2 vezes t de n menos 1 mais 1. Só que esse t de n menos 1 a gente acabou de assumir como sendo verdadeiro, então isso aqui a gente está assumindo que é verdade. Vamos substituir, vai ficar 2 que multiplica 2 elevado a n menos 1 mais 1. Muito menos 1 mais 1, né? Eu falei para vocês. Se vocês não refizerem o que a gente está fazendo aqui em aula, vocês podem perder alguma manipulação matemática. Façam todos os exercícios de novo, tá? Manipulando aqui, vou multiplicar aqui por 2. Eu tenho o exponente 1, que eu vou subtrair desse exponente 1, vai ficar 2 elevado a n. O 2 que multiplica menos 1 fica menos 2, mais 1, que ficou 2 elevado a n menos 1, que é exatamente a fórmula que a gente tinha encontrado. Portanto, o passo indutivo, a partir do momento que a gente assumiu como sendo verdadeira para n menos 1 aplicada a fórmula, e foi igual. A gente acabou de demonstrar efetivamente, então, que a complexidade dele está correta. Então, a gente tem aí um t de n para ele como sendo 2 elevado a n. Ou seja, ele realmente é exponencial.
fantástico, né? Esse método ele é muito efetivo, a gente chega no final, a gente consegue concluir, mas ele tem uma sequência de 9 passos que envolve doses de maldade, manipulações algébricas, cuidado na manipulação, senão a gente se perde. Então a gente tem que tomar muito cuidado, é um ponto de atenção para aplicar um método de interação. Tudo bem? Já estou fechando a aula, último exercício. Exercício não, o último método. A gente vai ver agora o método da árvore de recursão, que nós já vimos de certa forma na aula que nós aplicamos para o merge sort. Então eu acredito que seja o método mais intuitivo para a gente enxergar a recorrência, né? Para a gente enxergar a recursividade sendo chamada para aquele algoritmo e a gente poder efetivamente fazer a análise daquela complexidade. Então, quando a gente desenha essa árvore, cada nó que a gente tem que ter um custo para aquele nó. A gente tem que calcular o nível, o custo daquele nível para cada nível, a gente tem que ir até o último nível e depois a gente soma todos os custos e aí efetivamente a gente vai ter o custo daquela árvore. Então a gente vai ter o valor final do T de N. É dessa fórmula que a gente trabalha com a nossa árvore de recursão. Ela permite visualizar muito bem o que está acontecendo quando a gente está chamando a recorrência, ela é fácil de organizar as contas. E ela é muito útil quando a gente tem aí algoritmos de divisão e conquista. Por exemplo, para um T de N menos 1, não é útil. Não está dividindo ali, efetivamente falando. Está subtraindo. Então, não é muito útil. Mas, por exemplo, para o merge sort, para a busca binária, ela é útil para a gente estar visualizando o que está rolando. Muito bem. Então, vamos aplicar para o merge sort, nosso primeiro exemplo. Mais direto, mais fácil, só para a gente relembrar. Depois a gente aplica para um exemplo mais complexo. O merge sort, então, ele tem lá o T de 1, ele tem um tempo constante, e o T de N é 2 vezes o T de N sobre 2, mais a constante vezes N, né? Então, a gente já conversou sobre isso, o que significa isso para o merge sort. Para desenhar a árvore, esse custo, ele é o custo... Vamos começar a representar a árvore. O T de N, então... ele vai ter um custo na sua raiz com o valor de C vezes N, com dois nós, que vai ser de T de N sobre 2. Então é dessa fórmula que a gente começa a desenhar a árvore. Então, o custo para todo custo para um determinado nível vai ser sempre a aplicação da combinação, vai ser sempre a aplicação do polinômio que eu tenho, independente da divisão, porque a divisão ela vai refletir no nível de baixo, tá? Então, o custo para cá, ele é aplicado esse N aqui, né, vai ser C de N. E aqui a gente vai ter, para os níveis abaixo, a gente vai ter N sobre 2 e N sobre 2. É 2 vezes N sobre 2. Ó, 2 vezes N sobre 2. E qual que é o custo disso aqui? O custo disso eu tenho 2 vezes N sobre 2. E uma constante ali, né, que a gente está aplicando exatamente esse cara aqui nesse somatório. Então vai ficar um custo C de N. Muito bem. Vamos fazer mais um nível. Mais um nível, a gente vai pegar esse N sobre 2 e vai dividir 2 vezes. Vai ficar N sobre 4 aqui, N sobre 4 aqui. E esse N sobre 2 também vai dividir 2 vezes. Vai ficar N sobre 4 aqui, N sobre 4 aqui. Então tá lá. E qual que é o nível, qual que é o custo nesse nível que a gente calculou? Nós temos C de N, cada nó tem C vezes N de custo. Mas quantos nós a gente tem? 4. Então a gente tem 4 vezes C de N sobre 4 de custo. Então isso daqui vai também dar um valor C de N. Percebam? Eu estou aplicando esses N sobre 4 em cima desse valor que a gente não tem da divisão, que a divisão está aqui. Só que a gente tem 4 vezes isso. Então, no final das contas, a gente está percebendo que para o caso do merge sort, todos os nossos níveis estão sendo custo C de N, pelo menos por enquanto. Né? Mas né? Nós já vimos que é. Se a gente fizer para o 8, o 8 a gente vai ter N sobre 4 dividido 2 vezes, então vai ficar N sobre 8, N sobre 8, N sobre 8, N sobre 8. Então a gente vai ter 8 N sobre 8 elementos. Então eu tenho 8 vezes um custo de C vezes N sobre 8 elementos. Mais uma vez, a gente acabou de provar que o custo aqui é C vezes N. Né? Bom, aí vai aquela pergunta. Nós vamos fazer isso até uma determinada altura da árvore. Qual que é a altura da árvore? Até quando a gente vai fazer?
Nós vamos fazer isso até ter N elementos aqui, né? Então a gente já sabe que na altura aí nós temos N elementos, porque a gente vai dividir isso até ter são N elementos, né? Muito bem. Mas qual que é então a relação dessa altura aqui com N? Né? Vocês conseguem perceber? Olha lá. Aqui eu tenho 2 elevado a 0 elementos, aqui eu tenho 2 elevado a 1 elementos, porque eu tenho 2 elementos aqui eu tenho 4 elementos, é 2 elevado a 2, que é 4, aqui eu tenho, nessa altura aqui, eu tenho 8 elementos, que é 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então no 2 elevado a i eu vou ter n elementos, beleza? Resolvendo para calcular o valor de i, né, jogando log dos dois lados, a gente vai encontrar que o valor de i é LG de n. Então, a partir daqui, né, na hora que a gente faz a divisão, nós temos LG de altura, mas nós temos um nível a mais lá em cima, que vai ser LG mais 1. Então, a nossa altura efetiva, a quantidade de níveis que a gente tem efetivamente para essa árvore, vai ser LG mais 1. E para calcular, a gente acabou de ver como que a gente calcula o T de n, né, a complexidade usando essa árvore. Eu tenho LG mais 1 níveis, e todos os níveis têm C de n nível, de custo. Então, para esse caso, é como se eu fosse somando isso aqui tudo, LG de n mais uma vez. Então, a gente pode multiplicar LG de n mais 1 por C de n. Então, na hora que a gente faz o C de n, que é o custo de cada nível, vezes o nível que a gente tem para aquela árvore, que é LG de n mais 1, a gente vai encontrar esse valor, vai ficar um C, fazendo essa multiplicação aqui, ó, vai ficar C vezes N LG de N, mais C de N. Isso daqui é a menor ordem, é termo de mais baixa ordem, podemos considerar. Portanto, a complexidade para aquela recorrência é N LG de N, que a gente já sabia, que era do merge sort. Nós já resolvemos aí por substituição, por iteração e agora por árvore de recorrência que a gente já tinha resolvido, né? Eu gosto muito, né? Eu acho esse método muito eficiente para a gente enxergar o que está rolando, né? Vamos fazer para um outro exemplo. Esse aqui eu vou fazer com mais calma. Tem uma certa complexidade diferente, porque percebam, a nossa recorrência agora ela tá quebrando de 3 em 3. A cada nível a gente quebra 3 vezes. O custo em cada nível é Cn². E na hora que a gente quebrar, a gente está quebrando a nossa entrada em 4 vezes. Então não é mais uma proporção, não é mais igual. Então a gente tem que enxergar o que vai impactar isso. O fato da gente quebrar o nosso problema em 3 subproblemas, cuja nossa entrada está dividindo por 4. Né? Esse é um exemplo típico que a gente poderia resolver por teorema mestre. Ele tem a característica do teorema mestre. Tem o A de um n sobre b mais um polinômio qualquer. Bom, mas nós não aprendemos com o teorema mestre, nós temos que resolver por árvore de recorrência. O T de 1, ele é igual a 1 para o valor de 1, 2 e 3. E a partir de 4, aqui está errado, é a partir de 4, a gente tem que usar essa fórmula aqui. Então a gente pode assumir, na verdade, como a gente está sempre quebrando de 4 em 4, então nós estamos assumindo que a nossa entrada varia de 4 em 4. Então essa é a primeira suposição que a gente tem que fazer, que na verdade, eu até coloquei aqui um desleixo tolerável, mas é porque senão a nossa quebra não vai ser quebras inteiras, e a gente não vai formar um valor de um T de 1 aqui para poder aplicar. Né? Então essa é a primeira suposição. Vamos fazer a nossa árvore. Então a nossa árvore, olha lá. A gente começa, o custo no primeiro nível é C de n², e ela vai quebrar em 3 de n sobre 4. Então a gente pode fazer C de n², 3 de n sobre 4. Mas olha que interessante aqui. Então o custo na nossa raiz, ela é direta, C de n². Muito bem. Agora, nós temos 3 de n sobre 4 que a gente tem que aplicar esse valor. Então nós temos que jogar aqui o n sobre 4 ao quadrado vezes 3 vezes. Então vai ficar 3, aí o 4 ao quadrado dá 16, então vai ficar 3 sobre 16, c vezes n². Entenderam a ideia? Então o que eu fiz aqui? Vou fazer isso aqui com calma. A gente jogou aqui, ó, o n sobre 4, nós jogamos aqui, ó.
Então vai ficar o c que multiplica n sobre 4 ao quadrado. Só que a gente tem isso 3 vezes. Então isso daqui vai ficar 3 vezes c vezes n quadrado sobre 16, que é o mesmo valor que a gente acabou de encontrar aqui. Muito bem. Continuando. O que acontece na próxima etapa? A próxima etapa, a gente vai ter agora, para cada um desses nós vamos ter 3 subproblemas dividindo de 4 em 4. Então a gente vai ter aqui n sobre 16 3 vezes, n sobre 16 3 vezes, n sobre 16 3 vezes. Então a nossa árvore vai começar a crescer de uma maneira muito pior em relação ao que a gente tinha visto no Merge Sort. Perceberam? Porque a gente está quebrando sempre de 3 em 3 vezes e dividindo o nosso problema de 4 em 4. Bom, na hora que a gente chega nesse nível aqui, o que está acontecendo? Nós temos aqui n sobre 16, que tem que ser aplicado a c n sobre 16 ao quadrado 9 vezes. É isso que eu vou escrever aqui também para vocês enxergarem. Ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos 9 vezes n sobre 16. Esse n sobre 16 a gente tem que aplicar aqui. Então, vou aplicar. Vai ficar um c vezes isso aqui ao quadrado. Então, isso daqui é a mesma coisa que fica c vezes n quadrado sobre 16 ao quadrado. Mas eu posso falar que o 9 é 3 ao quadrado. Então, estou simplificando para a gente ter um padrão. Começar a enxergar um padrão. Mais uma vez, tudo tem dose de maldade. Não adianta. Então, a gente vai ficar aqui, ó, 3 sobre 16 ao quadrado vezes c n quadrado. Muito bem. Mas perceba que esse tamanho aqui, ele aumentou em relação ao anterior. Esse nível aqui, ele não está tendo o mesmo custo do nível anterior. E no Merge Sort, todos os níveis tinham o mesmo custo. Então a gente vai ter que fazer um somatório aqui. No final das contas, na hora que a gente chegar lá no último nível, nós obrigatoriamente vamos ter que fazer um somatório. Bom, vamos andar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. E aí a gente vai fazer isso até chegar lá no nosso último nível, né? O que a gente tem que começar a perceber? Agora a gente tem que calcular a altura da nossa árvore, né? Sendo que no último nível a gente vai ter um T de 1, né? Eu não sei falar exatamente quantos nós eu tenho no nosso último nível, porque nós estamos quebrando numa proporção de n sobre 4, né? Para cada nível. Aqui eu tenho um n sobre 4, 3 vezes i, aqui eu tenho n sobre 4, 3 vezes i, e assim vai indo. Então, os tamanhos dos nossos subproblemas, eles estão diminuindo aí num fator de 4, toda vez que a gente desce um nível. E, numa certa altura, a gente vai alcançar uma condição de contorno, né? Esse aqui eu vou fazer com um pouco mais de calma, porque ele tem todas essas nuances de que o nosso custo em cada nível está aumentando e a gente está tendo uma divisão diferenciada do nosso problema em cada nível, né? Então vamos lá, com calma. Vou até deixar escrito aqui para vocês pegarem depois. A pergunta que nós temos que fazer qual é? A que distância da raiz, nós a encontramos, né, essa condição de contorno? Então a gente está quebrando aqui, se vocês perceberem, numa proporção do quê? De um n sobre 4 elevado a i, certo? Olha aqui, ó, n sobre 4 ao quadrado, depois vai ser n sobre 4 ao cubo, e assim vai indo. Então essa proporção n sobre 4 elevado a i, aqui é elevado, tá? Ela é algo que vai encontrar essa condição de contorno quando a gente tiver igual a 1. Então nós podemos fazer, na hora que o valor aqui for 1, nós podemos igualar o n sobre 4 elevado a i igual a 1. E na hora que a gente aplica aqui e resolve isso para encontrar o valor de i, a gente encontra que o valor de i aqui é log de n da base 4. Perceba que a gente já até fugiu do log na base 2. Vou dar uma dica para vocês, é uma observação. Fiquem atentos. Sempre que a gente trabalha com divisões de 2 em 2, a gente vai cair em algo parecido em LG na base 2.
Sempre que a gente tem uma divisão de 4 em 4, a gente vai cair sempre em algo parecido em LG da base 4, em log da base 4. Então isso é algo que a gente tem que começar a perceber, essas divisões. A gente está vendo matematicamente isso, mas depois a gente vai usar ali no feeling, inclusive. Bom, nós acabamos de encontrar que um i, ele tem então um valor aqui de log de n na base 4. Então a nossa árvore, na verdade, ela aqui, ó, é a mesma situação que a gente tinha em relação ao merge sort. Isso aqui vai acontecer, então nós temos log de n da base 4 níveis mais 1, porque a gente vai até aqui, mais a raiz, vai ficar n, vai ficar log de n da base 4 mais i níveis. Então essa é a quantidade de níveis que a gente tem. Então a nossa árvore vai do nível 0 até o nível 1, 2, 3, até chegar no nível log de n da base 4. É isso que eu estou falando para vocês. E o mais 1 aqui, exatamente para somar esse 0. Tudo bem? Então nós acabamos de encontrar aí a quantidade de níveis. Agora, qual é a pergunta? A gente tem que encontrar o custo de cada nível. E nós já vimos que o custo está aumentando. Olha, nós estamos aumentando uma potência de 2 do 3 sobre 16. Ó. Percebe? Então vamos fazer isso. Então a gente tem que determinar o custo em cada nível da nossa árvore. Desculpa. Bom, mas a gente já consegue perceber uma proporção aqui que a gente está dividindo. Né? A cada nível que a gente vai passando, a gente vai aumentando um custo de 3 sobre 16 elevado ao i sendo o nosso nível. Né? Então a cada nível, a gente tem 3 vezes mais nós que o nível acima dele. Portanto, a gente está trabalhando numa proporção de i que é 3 elevado a i. Olha lá, 3 elevado a i. Sempre, aqui a gente tinha 3, aqui a gente tem 9. Depois a gente vai aumentando, vai 27, assim vai indo. Que é o 3 elevado a i. Como os tamanhos dos nossos subproblemas estão se reduzindo aí numa base de 4, para cada nível que a gente desce da árvore, que é o que a gente estava conversando agora há pouco, cada nó na profundidade i vai ter qual custo? É exatamente o custo que a gente está tentando criar essa fórmula aqui. Ó. Vai ter um custo de um c, de um n sobre 4 elevado a i ao quadrado. Né? Só que isso aqui é feito numa divisão de 3 elevado a i. Multiplicando o custo total para todos os nossos nós na profundidade, a gente vai ter então 3 elevado a i de um c, estou multiplicando a nossa divisão vezes o nosso custo. 3 elevado a i de c de n sobre 4 elevado a i ao quadrado. Então a gente chega aqui nessa fórmula, 3 sobre 16i c de n ao quadrado. Então esse aqui é o custo total numa profundidade i. Mas na profundidade i igual a 0 tem um valor, i igual ao outro tem outro valor, i igual ao outro tem outro valor. E eu tenho que saber quantos nós eu tenho aqui nesse último nível. No nível inferior, na profundidade log de n sobre 4, se a gente for aplicar aqui a fórmula, a gente pode aplicar, né, o 3i, né? Nós podemos aplicar aqui naquele nível, é o 3 elevado a log de n sobre 4. Então nós temos n de log de 3 sobre 4 nós no último nível. Então, na verdade, eu estou aplicando aqui que no nosso último nível, que é o log de n da base 4, estou aplicando aqui no 3 de i para a gente calcular quantos nós a gente tem aqui. E que a gente encontrou que é n log de 3 na base 4 nós. E aí, gente, ferrou, né? Porque, veja bem, se eu aplicar esse nó aqui, essa quantidade de nós aqui, né, ele tendo custo 1, tem custo 1, a gente consegue encontrar que o custo nesse último nível aqui é um n log de 3 na base 4. Isso aqui é um custo calculado, porque o valor de t de 1 ele é constante. Agora, como que a gente calcula a complexidade dessa árvore? Vocês precisam perceber isso. Aqui eu tenho um custo, aqui eu estou aumentando esse custo, aqui eu estou aumentando esse custo. E eu vou fazer isso daqui por uma altura, né, até chegar no nosso último nível, que a gente vai ter ali, para fazer esse somatório, n de log 3 na base 4 nós. E esses custos eles estão aumentando nessa proporção aqui. Então, para calcular o t de n, a gente tem uma série. A gente tem que somar
fazer um somatório do i indo de 0 até a quantidade de nós que a gente tem lá no último nó, dessa expressão, que é o somatório na hora que eu estou somando cada um dos custos. Eu estou fazendo isso e isso está sendo diferente em relação ao do merge sort, porque no merge sort o custo era constante, era o mesmo custo em todos os níveis, e aqui não é, o custo está aumentando. Então, deixa eu voltar aqui para o meu ponteirinho. A gente tem que somar os custos em todos os níveis para determinar o custo da árvore inteira. Então, é o que eu estava falando para vocês. A gente vai fazer um somatório do nível 0 até o nível que eu tenho n, log de n sobre 4 menos 1, porque é a partir do primeiro nível, naquela expressão que a gente calculou, que é o valor do custo em cada nível, que é o 3 sobre 16 elevado a i, c de n quadrado, mais o custo no último nível. Bom, a resolução desse somatório é o valor que dá o nosso t de n. E aí aquilo que eu estava falando para vocês na hora que eu falei que a gente tem que usar a matemática a nosso favor. Eu não sei de cabeça o resultado de somatórios, de séries, tal, então a gente vai usar. Eu não sei resolver isso aqui também. Isso aqui para mim é muito confuso, não sei. Matematicamente eu sou incompetente para isso. Mas eu sei resolver, eu sei que isso daqui, ó, essa série aqui, ela é muito menor do que um somatório de i que vai de 0 até o infinito da mesma coisa. É muito menor. E se eu estou preocupado com o pior caso, eu posso usar isso ao meu favor, computacionalmente falando. Concordo? Aí nós estamos fazendo, aí eu vou voltar para a pegada de encontrar o Big O, né, que é o pior caso. E isso daqui eu sei resolver. Isso daqui ele tem o mesmo comportamento do somatório de um k que vai de 0 até o infinito, de uma constante que é elevada àquele k, que vai ser 1 sobre 1 menos x, que é a série geométrica decrescente, né? Isso aqui é importante que o x seja diferente de 1, obviamente, e ele é diferente de 1. Então, aplicando isso, vou aplicar. Então, olha, substituindo o x aqui na fórmula, vai ficar 1 sobre 1 menos 3 sobre 16, o x é 3 sobre 16, que multiplica c de n quadrado mais o resto. E olha que legal. Isso aqui eu não quero nem saber quanto que vale. Eu até calculei aqui embaixo. Isso aqui vai valer 16 sobre 3, mas não importa, isso aqui é uma constante. Vezes outra constante é outra constante. Então aqui eu tenho um n quadrado mais algo de um n elevado a 3 sobre 4, que é muito menor do que quadrado. Então a gente acabou de resolver essa árvore. Então o tempo dessa resolução daquela recorrência é quadrático. Então a gente pode usar qualquer um dos outros métodos de substituição. Por exemplo, a gente pode aplicar esse n quadrado, substituir ele naquela fórmula original para ver se é verdadeiro. Podemos usar a interação e ver se é verdadeiro. Mas aqui a gente usou por árvore, trouxe um exemplo mais complexo até para vocês verem como é que seria essa manipulação para esse exemplo mais complexo. Mais uma vez peço, refaçam isso com calma, façam esse desenho. Se for o caso, desenhem um nível a mais para vocês enxergarem aqueles padrões que a gente foi identificando. Então a nossa complexidade é obrigatoriamente um Big O, porque a gente teve que usar aqui um formalismo de fazer uma equivalência no somatório até o infinito, então é para o pior caso, e já era, resolvemos, n quadrado. Bom, o passo a passo aqui, então, para fazer a aplicação da árvore de recursão. A gente vai desenhar a árvore. Uma vez desenhada a árvore, a gente vai calcular quantos níveis a gente tem na árvore. Aí a gente vai calcular o número de nós e o custo que a gente tem para cada um dos níveis. A gente tem que calcular o número de folhas. E a gente tem que fazer um somatório do custo de todos os níveis com o custo das folhas. Essa é o passo base ali para a gente fazer a aplicação da árvore. Eventualmente a gente pode usar algum outro método para comprovar que aquilo é verdadeiro, né? Bom, e mais um resumo. Então, o número de nós em cada nível da árvore é o número de chamadas recursivas que a gente tem. Então, quantos nós que eu tenho, a quantidade de recursividade que a gente tem. Em cada nó, a gente vai indicar o tempo, né, o esforço, o trabalho gasto para aquele nó, que não corresponde às chamadas recursivas, efetivamente. A coluna mais à direita, na hora que a gente vai desenhando, a gente tem que indicar o tempo total, ou seja, o custo total daquele nível. E depois a gente faz um somatório daquela coluna para a gente ter efetivamente ali o valor daquela recorrência. Então esse é o resumo do método para a árvore de recursão. E efetivamente a gente chega aí no final da aula, onde nós aprendemos como resolver recorrências, que são resultados
de um cálculo de complexidade de 1t de n para algoritmos recursivos, e nós aprendemos 3 métodos. O método de substituição, que a gente tem que dar um palpite, um chute e provar, substituindo ele na nossa recorrência, na nossa fórmula original. Nós aprendemos o método da iteração ou expansão telescópica, que é aquele que a gente faz a manipulação matemática em todo o processo. Nós aprendemos, por último, a árvore de recursão, que ela é visualmente mais fácil da gente enxergar, apesar de que tem alguns casos que a gente ainda vai ter que ter uma manipulação matemática, um entendimento do que está acontecendo, conforme a gente vai dividindo os nossos nós em cada um dos níveis, como aconteceu no último exemplo. Então, a gente termina a aula agora. Peço para vocês refazerem todos esses exercícios, façam as nossas atividades, e na próxima aula a gente vai melhorar muito a nossa situação para resolver recorrência, aplicando aí o método do teorema mestre, que é o mais facinho de todos, né? Mas ele tem aquelas condições básicas para ser aplicado. Gente, espero que vocês tenham entendido. Tentei fazer uma aula com calma, uma aula pesada. Estudem, reestudem, e qualquer dúvida a gente se encontra aí nos nossos plantões semanais ali, e vocês me chamam nos fóruns também. Valeu, boa semana, beijo!